realizar tarefas enquanto a gente está executando alguma outra coisa. Ou seja, a capacidade de ele ser responsivo, tá? A capacidade de vocês pressionarem um botão e vocês verem a resposta àquele evento que vocês realizaram quase que de imediato, se não de imediato, tá? Então, esse é um típico código Arduino que um aluno iniciante vai fazer, tá? Então, nesse código aqui a gente está tentando fazer com que o LEDzinho da placa pisque ou não, com tempos diferentes, conforme o valor que ele lê de um botão. Então, basicamente, vou descrever aqui o código para ver se eu consigo explicar para vocês qual é o problema que a gente tem aqui, tá? Então, basicamente, o que eu estou realizando aqui com esse comando aqui, digital read, é a leitura de um botão, tá? E em razão do valor que eu li do botão, e o valor que eu posso ler de um botão é ou o botão está aberto ou o botão está fechado, né? Um nível alto ou um nível baixo, tá? A depender do sistema de proteção que eu estou utilizando. Mas, em suma, em razão do valor que eu ler do botão, eu vou executar ou a situação 0, o caso 0, ou o caso 1, tá? E no caso 0, o que eu estou fazendo? Eu estou desligando o LED 13, que é o LED da própria placa, né? Estou aguardando 5 segundos, estou ligando o LED 13 e estou aguardando mais 5 segundos. Se o botão estiver pressionado, eu estou repetindo a mesma operação, ou seja, desligo o LED 13, aguardo 10 segundos, ligo o LED 13 e aguardo 10 segundos. Então, a diferença do caso 0 para o caso 1, em essência, trata-se do tempo. Qual é o grande pepino nesse código aqui que vocês estão vendo, pessoal? Em essência, quando a gente tem um código como esse modelo aqui que vocês estão vendo, eu estou usando o delay, e o delay ele está paralisando a execução do código. Então, pensem o seguinte, na linha 1 eu venho e leio o botão. Em razão da leitura que eu fiz no botão, que é uma coisa que a execução desse comando aqui demanda microsegundos, não é nem milli, é micro. Tá? A gente está falando em 10 na menos 6 mesmo. Tá? É uma operação extremamente rápida. Em razão dessa operação extremamente rápida de leitura do botão, eu estou em seguida executando um código que ou ele demanda 10 segundos para ser executado, ou ele demanda 20 segundos para ele ser executado. Imaginem agora que esse trecho de código está dentro de um laço, está dentro da função loop. Tá? Isso na prática significa o quê? Que eu vou estar lendo o botão, na melhor das hipóteses, a cada 10 segundos, ou lendo o botão, na pior das hipóteses, a cada 20 segundos. Então, vocês imaginem isso do ponto de vista do usuário. Basicamente, ao tentar criar um código nesse estilo aqui, a gente está dizendo essencialmente, pessoal, que a operação de leitura do botão que está aqui na linha 1, ela vai acontecer espaçada, na melhor das hipóteses, a cada 10 segundos. Só que vocês vão te concordar comigo que o usuário, vocês, inclusive, né? Cá entre nós, se vocês forem fazer isso em qualquer aparelho que vocês utilizem, não precisa nem ser um aparelho do ponto de vista de automação, né? Se vocês apertarem um botão e não acontecer alguma reação do equipamento, quem dirá apertar o botão e esperar 10 segundos, pior ainda, mas vamos ser mais objetivos. Vocês pressionarem um botão no equipamento e não acontecer uma reação do equipamento em um tempo relativamente curto, vocês vão partir do pressuposto que aquele equipamento está com algum problema. Não somente isso é verdade, como nesse código que a gente está criando aqui, a gente tem uma situação, pessoal, onde eu vou ler o meu botão a cada 10 ou a cada 20 segundos e eu vou ter que reagir exatamente ao instante de leitura que eu fiz. Então, é perfeitamente possível que o usuário tenha pressionado o botão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e naquele momento que ele estava pressionando, eu não estava efetuando uma leitura. Consequentemente, a minha leitura que é efetuada por Digital Read vai dar um resultado diferente daquele que o usuário pretende realizar. Então, esse é um código extremamente problemático e é um código que as pessoas tendem a tentar fazer, principalmente com Arduino. Tá? Então, em sistemas microcontrolados, a presença de atrasos, a presença de delays que impliquem no travamento da execução do código é uma coisa que a gente quer evitar ao máximo possível. Tá? Então, tentei explicar aqui a motivação do porquê isso ser feito dessa maneira. Tá? Maravilha. Tá? Então, essa explicação toda que eu já dei para vocês. Tá? Por um outro lado, gente, quando a gente vai trabalhar com sistemas microcontrolados, a gente tem algumas formas de tentar trabalhar com vários dispositivos. Então, nosso problema, que aí sim é um problema típico de automação industrial, tá? Nosso problema é que a gente tem uma série de dispositivos com os quais a gente quer trabalhar. Eu tenho uma série de sensores
eu tenho uma série, às vezes, de motores que eu tenho que trabalhar, e essas coisas, elas não podem, elas não admitem que eu paralise a execução de uma para realizar a outra. Ou seja, gente, eu não posso parar de, eu não posso, digamos assim, parar o controle que eu tenho de um motor para eu medir a temperatura. Não faz sentido, tá? Eu tenho que fazer todas as minhas ações, todas as atividades que estão programadas para o meu sistema com a maior velocidade que eu posso fazer, com a maior frequência que eu posso fazer, sem que isso implique em travamento da execução do meu código. Então, eu quero que as coisas... Basicamente, o que eu estou falando para vocês, traduzindo para um cenário talvez um pouquinho mais palpável para vocês dois aí, basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês têm que imaginar como é que funcionaria um Windows da vida, né? O Windows da vida, tu tá mexendo o mouse, tu tá escutando música, tu tá lá digitando um texto, tudo isso ao mesmo tempo. Tu tens a sensação que aquele sistema tá fazendo tá atualizando a tela, né? Tu tem a sensação que aquele sistema tá fazendo todas aquelas atividades ao mesmo tempo para ti. Então, essa é a impressão que tu tens. Para a gente conseguir criar efeitos desse tipo, basicamente a gente tem algumas técnicas que são disponíveis, tá? Algumas técnicas mais modernas, outras mais antigas. E basicamente essas técnicas eu posso resumir em três grupos, tá? Ou eu vou criar um software especial que a gente chama de escalonador de tarefas, tá? Que é um softwarezinho que serve justamente para ele estar decidindo o que vai ser executado a cada instante, tá? O Windows tem isso, o Linux tem isso, o celular de vocês tem isso, tá? Tem exatamente um software desse tipo. Ou eu vou trabalhar fazendo o que a gente chama de uma varredura dos dispositivos. Então, basicamente, né, eu vou ler e vou acionar, vou ler e escrever nos dispositivos com a maior frequência que eu conseguir, com a maior velocidade que eu conseguir, ou eu vou trabalhar mediante interrupções. Eu vou me concentrar em controlar a operação dos dispositivos e eu vou deixar que os sensores me avisem se alguma coisa diferente acontecer. Tá? Em sistemas microcontrolados mais simples, a gente pode abordar duas dessas três situações, tá? Ou a gente vai trabalhar com o sistema de varredura, que a gente também chama em bom inglês, tá? De pooling, tá? De entradas. Ou eu vou trabalhar com interrupções. Poderia dizer para vocês que com interrupções certamente é a melhor técnica que a gente tem, tá? Para sistemas microcontrolados. O próprio Windows, o próprio Linux trabalham com interrupções também, tá? Além do escalonador. Mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? E o próprio escalonador de tarefas, num ambiente microcontrolado como que a gente tem, com poucos recursos, tá? E com algumas características de arquitetura que não são as mais desejadas para esse tipo de software, não é interessante. Mas a gente tem um cenário muito parecido, tá? O Windows, por mais que vocês achem que está tocando música, gravando vídeo, assistindo aqui a videoconferência que a gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, na prática ele está executando uma tarefa por vez, tá? O que eu quero fazer é exatamente isso, eu quero executar uma tarefa por vez, mas numa velocidade tão grande que a sensação que a gente vai ter do ponto de vista do sistema ou do ponto de vista do usuário é que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? O meu primeiro passo para fazer isso, a gente vai chegar nessa aula ao ponto que eu quero tratar, mas o meu primeiro passo a fazer isso, gente, em essência, é eliminar o uso do delay. Por quê? Porque o delay é um pepino enorme, o delay ele trava a execução. Então, eu quero eliminar isso de alguma maneira, tá? O segundo ponto que a gente vai ver, que é o que eu estou falando aqui, né? A função delay dificulta enormemente a realização de pooling, de varredura, tá? O segundo ponto é, eu vou tentar sugerir para vocês, apresentar para vocês uma técnica de programação que me permita que eu execute várias atividades distintas ao mesmo tempo, sem que eu tenha que criar um escalonador. Eu vou deixar o processador, na realidade, trabalhar o controlador, o Arduino aqui, trabalhar na maior velocidade que ele possa, ao mesmo tempo em que eu vou tentar garantir que várias coisas estejam sendo feitas ao mesmo tempo. Ou, pelo menos, tem a aparência de estarem sendo feitas ao mesmo tempo. Então, para eliminar a questão da varredura, que é basicamente a solução para o problema está aqui na própria lâmina, né? Que é basicamente a gente usar o que eu chamo de
controle por estados e temporizadores. Então, a gente vai primeiro abordar a questão de temporizadores, que eu acho que é mais simples de vocês entenderem, tá? Então, para eu eliminar o delay, que é essencial para a gente conseguir depois criar a nossa abordagem por estados, eu tenho que criar uma forma alternativa de controlar a passagem de tempo. O delay é uma forma muito burra, né? O delay é como se eu dissesse o seguinte, vou esperar 1 hora aqui, e aí eu fico parado na mesma posição, paro de respirar, paro de olhar para o lado e fico parado ali 1 hora esperando. Ninguém faz isso. Se alguém diz para vocês que vocês têm que aguardar 1 hora, o que tu vai fazer? Tu vai fazer tu vai olhar o relógio, né? Vai pegar aqui o celular, vai olhar que horas são, 7h20, vai fazer alguma coisa, de vez em quando tu vai olhar o relógio, ou melhor ainda, né? Tu vai setar um alarme, né, para te avisar quando passou 1 hora. Mas tu não fica parado. Então o delay é a alternativa burra, porque ele nos faz ficar travado. Existe uma função no Arduino que me permite ver, que funciona como um relógio que a gente chama de relógio de parede, que me permite ver que horas são. Que a gente chama aqui de função milhas, tá? Basicamente, a função milhas, ela te indica quanto tempo passou desde que iniciou a execução do programa de vocês no Arduino, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma estratégia bem simples, pessoal, para substituir o delay, que me faz ficar travado, por olhar qual é a hora e determinar se o tempo que eu queria que passasse antes de eu executar alguma outra atividade passou ou não, tá? E é uma coisa bastante simples, é como se a gente fosse, basicamente a minha estratégia aqui é uma estratégia como se vocês fossem entrar numa pista de corrida e vocês fossem controlar tempo, mas digamos, tu não tem um cronômetro, tu tem um relógio comum, tá? O que tu vai fazer nesse caso? Quando tu for começar a correr na pista, tu vai olhar que horas são, né? Tu vai determinar, agora são 8 horas, tá? E aí o que tu vai fazer? Vai correr, vai executar a tua atividade, tá? Quando tu tiver, de vez em quando, ou quando tu tiver próximo ao final da pista, tu vai olhar novamente o relógio, né? E em razão da hora atual, digamos 8h15, e da hora que tu marcou de início, tu sabe o intervalo que tu levou para percorrer aquela volta. Tu sabe que vai ser 15 minutos. Basicamente vai ser essa a nossa estratégia, tá? Então, ao invés de eu mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou direto aqui para o Tinkercad, pessoal, então vocês vão me permitir, tá? Que eu acho muito mais interessante vocês verem isso do ponto de vista de código do que propriamente dito de lâmina, né? Porque a lâmina aqui dá uma ideia talvez até ruim. Então vou aqui compartilhar com vocês, vocês devem estar vendo nesse momento aí, né? E vou abrir aqui um circuitinho aqui com o nosso Arduino. Cara, até criei algum circuito aqui que eu nem me lembrava de ter criado, tudo bem, tá? Mas eu acho que eu tenho um exemplo pronto aqui, mas eu acho que eu vou criar para vocês um exemplo novo. Pode ser, eu posso usar esse daqui também. Eu acho que mais interessante vocês verem eu codificando para entender o que vai estar acontecendo. Então vamos criar um novo aqui, deixa eu editar esse daqui mesmo. Se a internet me ajudar, por favor. Eu vou botar aqui 2 LEDzinhos. Tá, um vermelho. E o outro a gente bota, sei lá, amarelo. As 2 resistências aqui, tá? Que é estritamente necessário a gente configurar. Isso aí tudo a gente já discutiu, né? Certo? A famosa resistência de proteção aí do LED, né? Maravilha. E esses, eu vou deixar tudo aqui em configuração pull down, tá, pessoal? Não estou muito preocupado aqui com configuração, não vou me preocupar muito com o circuito também. Eu quero fazer aqui é só mostrar para vocês o uso do temporizador. Então tá, ok, criei aqui, botei aqui a GND, fantástico. Circuito criado, tá? Estou no pino 5 e no pino 6. Agora vamos para o código, tá? Vocês estão conseguindo ver direito aí o código? Tá boa a letra? Tá bom, para mim tá bom. Então tá bom. Então eu vou apagar isso daqui, tá? Já vou comentando algumas coisas aqui. Eu tenho que deixar uns exercícios para vocês, tá, gente? Ao longo da semana eu vou deixar. Não vou cobrar a execução do exercício, mas eu acho interessante vocês estarem fazendo isso. E eu já vou tentar deixar para a semana que vem o trabalho de vocês, tá? O enunciado, tá? Bom, mas uma boa prática que a gente tem é declarar os pinos, né? Então, eu não costumo declarar os pinos
diretamente no código, tá? Eu costumo declarar uma variável, tá? Então, sei lá, LED vermelho tá no 5, eu acho. Eu costumo declarar variáveis e usar essas variáveis identificando os pinos, tá? Então, estou dizendo aqui que LED V é o pino 5 e o LED amarelo é o pino 7, tá? É o pino 6 e pino 7, tá? Por quê? Porque se eu precisar mudar a construção física do circuito, eu não tenho que ir lá no restante do código e estar fazendo a modificação do código inteiro para eu conseguir simplesmente mudar um pino aqui que eu liguei num LEDzinho, tá? Isso é bastante comum de acontecer. Então, vamos aqui para a configuração inicial. Tá? Setup. O que eu tenho que fazer com os meus pinos antes de usar? Declarar o in mode, né, gente? Então, estou dizendo que o LED vermelho vai ser saída, né? Pino dele, né? Lógico. E que o pino do LED amarelo também é uma... desculpe. O pino do LED amarelo também é uma saída. Tá, fiz a declaração aí dos dois pinos. Vou fazer o código. Primeiro eu vou fazer o código aqui com um loop, tá? Então, laço de execução. Tá? Então, vou dar aqui void loop. Digamos que o meu código seja esse daqui, ó. E simples. Digital write LED V nível alto, digital write LED A nível alto, delay. Vou fazer delay 1000 aqui, porque no simulador já é muito tempo, tá? Um delay de 1 segundo. E aqui eu posso só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui que eu vou construir o código que eu quero mostrar para vocês, tá? Então aqui faço isso. Aqui faço isso. Por fim, desligo os dois. Tá? Mando rodar aqui, vamos dar um zoom aqui para vocês verem os dois LEDs, né? Mando rodar o código, se eu não escrever nenhuma bobagem, que sempre tem uma chance razoável. A gente vai ver o padrão ali dos LEDs, estão vendo? Ligados, sol amarelo, sol vermelho, os dois desligados. Bom, vamos lá. Agora, do ponto de vista de execução desse código, né, pessoal? A minha função loop é uma função que é executada repetidamente, tá? Então, entre a linha 13 e a linha 24, desprezando totalmente o intervalo de tempo aqui que o digital write demanda para ser executado, eu tenho cerca de 4 segundos para o código finalizar a execução. Aí, digamos que eu queira fazer uma coisa bem simples, tá? Vamos botar um botãozinho aqui. Eu tirar o código. Digamos que eu queira fazer uma coisa bem simples. Eu vou botar um botão, botar aqui o botão mais básico da face da Terra, que é o push button. Vou ligar ele aqui no... Eu vou ligar ele como com pull-up interno, que eu nem sei se eu discuti ainda com vocês. Acho que sim. Senão já vamos discutir em seguida mesmo. Tá? E agora eu vou adicionar um botão, né? Const byte botão. Tá no pino 3. Tá? Vou dar o pin mode dele. Botão. Input. Pull-up. Lembrando, né? Input pull-up é o quê? Eu estou montando o circuito do botão com uma resistência de proteção por pull-up, só que essa resistência de proteção está dentro do microcontrolador, tá? E agora eu vou fazer uma coisa extremamente simples, tá, pessoal? Basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó, vou ler o valor do botão. Botão, sem nenhuma proteção, sem nada, tá? E vou fazer uma decisão, ó. If lido for igual a 1, faça algo. Certo? Adiantar aqui. No caso de um pull-up, tá? Nível alto significa que o botão não está pressionado, perfeito? Por isso que eu estou montando desse jeito, tá? Se não, ou seja, se ele tiver sido pressionado,
vou fazer uma outra coisa totalmente diferente, tá? Aí a gente vai ver se funciona. Bem objetivo, o nosso negócio aqui é que o negócio funcione, né? Então, aqui, ó, 2 segundos. Feito? Então, se o botão não estiver pressionado, ele vai ficar fazendo aquela execução que a gente viu. Se o botão estiver pressionado, ele vai ligar os dois e desligar os dois a cada 2 segundos. Vamos ver se funciona. Então, tá ali, né? Tá executando o código normal, concorda comigo? Tá ali, né? Fazendo pisca, apertei o botão. Funcionou ou não? Não, né? Tá, vou apertar o botão e vou segurar mais, tá? Funcionou? Não, né? Então, o que, que o usuário faz nesse momento, gente? Ele desiste, tá? Por que, que isso está acontecendo? Porque eu tenho que ter a sorte do meu código ter sido lido, dessa instrução ter acontecido, exatamente no instante onde o usuário estava apertando o botão. E o problema é que eu faço a execução desse comando uma vez a cada 4 segundos. Um pouquinho mais, na verdade. Então pense o seguinte, vocês estão olhando o botão uma vez a cada 4 segundos. Se o usuário, naquele instante que tu olhou, não estava pressionando nada, tu interpreta que ele não estava apertando o botão. Então o que o cara tem que fazer? Ele tem que ficar aqui segurando o botão durante 4 segundos, que nem eu estou fazendo agora, tá? Para daí ele conseguir, ó, entrar e manter aquele padrão dele. Perfeito? Pior ainda, né? Se eu soltar o botão, não vai voltar imediatamente para aquela sequência de acionamento que a gente tinha visto, tá? Eu vou ter que esperar agora 4 segundos para daí ele conseguir voltar para a sequência normal de ligação dele. Então, por que isso, gente? Justamente pelo fato que ao usar delay, eu estou matando o tempo do processador, eu estou eliminando eu estou dizendo para o processador não faça absolutamente nada. Então, o que, que eu quero fazer? Se a gente for raciocinar em razão desse código aqui, o meu objetivo aqui não é que o processador fique parado. O meu objetivo aqui é que eu passe da execução dessa situação para a execução dessa situação somente se passou 1 segundo. Tranquilo? Quantas situações a gente tem aqui? Eu tenho 1, 2, 3 e 4, concordam? Basicamente é isso que eu tenho, é esse o cenário que eu tenho, tá? Bom, maravilha. Mas vamos pressupor aqui uma situação mais simples, tá? Esse cara aqui ficou um pouquinho complicado, por exemplo, que eu quero fazer para vocês. Eu vou pegar um caso mais simples. Vamos deixar aqui tudo escrito aqui, tá? Vamos deixar esse código aqui para logo em seguida a gente mexer nele. Vamos fazer um código mais simples ainda, tá? Para vocês não acharem que, bah, o professor está inventando uma situação aí para eu acreditar nele. Não. Uma situação mais simples. Fazer isso daqui, ó. Os dois ligados, vou até diminuir o tempo, né? E os dois desligados. Só 2 situações, que aí fica uma situação mais simples para mostrar para vocês depois. Se não, eu mantenho ligado para sempre, sem nenhum delay, tá? Então vamos lá. Vamos ver se funciona esse código. Vai funcionar. Tá? Então ali, os dois ligados, os dois desligados, né? Agora eu vou apertar e ele vai ficar eternamente ligado. Tranquilo? Quando eu desligar, vai esperar 2 segundos, vai apagar, ligar. Agora vamos deixar apagado. Apertei, né? Vai demorar um certo intervalo de tempo de novo para ele voltar para aquela sequência. Então, de novo, eu estou lendo o meu botão aqui muito lentamente. Como é que eu posso mostrar isso para vocês também? Da seguinte maneira. Vou mostrar que eu estou lendo o botão, tá? Aqui eu vou conseguir que vocês enxerguem como está se dando a leitura. Vou iniciar a simulação. Vou abrir aqui o monitor serial, ó, tá vendo? Cada número que vocês estão vendo aqui é uma vez que ele leu o botão. Vocês estão vendo que ele está piscando, está fazendo tudo que ele tem que fazer e de repente ele leu o botão, né? Se eu aumentar o tempo aqui, talvez fique mais óbvio para vocês, tá? Tá aqui, 3. Ó, leu o botão. 1, 2, 3, 4,
5, ó, leu o botão de novo. Agora eu vou apertar o botão, ó. Apertei o botão. Apareceu algum valor correspondendo à leitura nele? Foi aparecer o quê? Vocês viram ali que de repente deu uma situação que ele leu várias vezes? Tá vendo ali 1. Agora eu vou manter pressionado, tá? Vocês vão ver que vai dar um monte de 0, ó. Perfeito? Por que isso? Justamente porque quando eu entro na situação aqui do else, não tem nenhum delay no meio do caminho, né? Mas tudo bem, então vamos forçar de novo a situação. Quero que ele fique 6 segundos naquele caso. Maravilha. Vamos ver agora, ó. Leu o botão. Tô apertando aqui, apertei o botão 20 vezes, ó. Ah, leu o botão de novo. Não adianta eu estar apertando, clicando nele, que o botão não está sendo lido. Então, de novo, o delay faz com que o meu código fique travado. A forma mais simples de a gente conseguir eliminar isso é implementar os temporizadores, e o temporizador é uma coisa bastante simples de ser feita. Para começo de história, tá? Para todo temporizador, eu vou ter que ter uma variável. Eu vou ter que ter uma variável que necessariamente tem que ser do tipo unsigned long, tá? Que vai servir para marcar o início da, usando aquele exemplo de marcação, né, do tempo de uma volta, que vai servir para marcar o instante inicial. Ou se vocês preferem um exemplo, né, vou assar alguma coisa e eu preciso controlar quanto tempo passou. O que eu faço? Eu olho que horas são, guardo, né, que horas são, e aí eu vou usar essa informação para determinar quanto tempo passou de vez em quando. De vez em quando eu vou olhar o relógio e vou determinar se passou o intervalo que eu queria controlar ou não. Também posso usar aqui uma variável para determinar qual é o intervalo que eu quero que as coisas aconteçam, de quanto em quanto tempo eu quero que as coisas aconteçam. Então, eu poderia ter aqui, né, intervalo, tá? E eu vou dizer que o meu intervalo inicial é de 3 segundos. Maravilha. E agora eu vou substituir tudo isso que a gente, todos os delays aqui que a gente colocou por uma estrutura, por um código diferente, em razão justamente de uma verificação da passagem de tempo, tá? Eu vou manter aqui o serial begin, só para vocês terem a noção do que vai estar acontecendo, tá? E aqui eu vou marcar aqui, ó, intervalo igual a milhas. Lembrem-se que milhas é equivalente a olhar o relógio, né? Marco o instante inicial. Fantástico. Marquei o instante inicial. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler o botão normalmente, vou aqui imprimir para vocês verem que a gente está lendo o botão. E agora, pessoal, em razão do que eu fiz aqui com a leitura do meu botão, eu vou decidir se eu tenho que executar uma coisa ou a outra de forma instantânea e vou determinar se existe ou não existe delay. Esse delay aqui de 6 segundos não faz sentido, tá? Esse delay aqui eu realmente vou ter que eliminar. Mas aqui, para fazer esse padrão de repetição agora, eu vou envolver ele numa estrutura de temporizador. Então, eu vou fazer o quê, tá? Eu vou basicamente criar uma variável aqui, ó. Valores dos LEDs. Tá? Que, de certa forma, a gente já está criando um estado, tá? Mas vamos lá. Valor V igual a 1. Valor A igual a 1. Fantástico, tá? Então, criei aqui os valores dos meus LEDs. E aqui agora eu vou fazer assim, ó. Bom, vamos fazer da seguinte maneira. O segredo todo está aqui nesse if, tá? E aí eu vou ler aqui com vocês, tá? Menos, na intervalo aqui, desculpe. Tempo. Tá? If milhas menos tempo maior que intervalo. Eu vou abrir aqui esse cara. E nem preciso do else, tá? Vou simplesmente deixar ele. Aqui eu vou agora escrever digital write. LED V, valor V. Digital write LED V, LED A, desculpe, valor A. Maravilha, tá? E aí eu quero fazer esse padrão aqui que a gente viu. Primeiro ligado, depois desligado, tá? Então, primeiro ligado, né?
Tá inicialmente os dois ligados e aí depois eu vou passar para desligado. Então, o que, que significa isso daqui, pessoal? Basicamente, esse código aqui que eu estou fazendo, a gente pode... Eu vou tentar escrever o correspondente em português a ele, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, se hora atual menos marcação instante inicial, né? Marcação inicial da hora, de hora, tá? For maior que intervalo, faço algo. Feito? Se não, mantenho tudo como antes. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui para vocês é, Miles, que horas são? Ah, tá horário. Então tá, a hora atual menos o instante que eu tinha marcado para o início da minha volta, dá o intervalo que passou, né? O intervalo transcorrido, tá? Será que o intervalo que já passou é maior do que o intervalo que eu quero controlar? Sim ou não? Se ele for maior do que o intervalo que eu quero controlar, então eu vou executar alguma coisa. O que, que eu vou executar nesse caso? Algo bastante simples, ó. O valor, eu vou fazer isso daqui desse jeito que é o mais fácil, até porque eu não preciso, no momento, tá fazendo algo mais complexo, tá? Eu quero só mostrar a estrutura do temporizador. Então, basicamente, eu estou dizendo que o novo valor do LED vermelho e o novo valor do LED amarelo é o inverso do valor anterior. Se ele era 1, ele passa a ser 0. Se ele era 0, ele passa a ser 1, tá ok? E vou manter escrito. E aqui o meu intervalo continua sendo de 3 segundos, tá? Então, só não vai ter o delay. Então, vou apagar toda essa tripa aqui. Tá? Apagar toda a tripa aqui. E eliminei os delays que existiam no meu código. Então, vamos ver se funciona. Ah, faltou uma outra coisa, né? Eu tenho que determinar qual é a nova marcação inicial. Então, eu digo, vou controlar o novo tempo, tá? Então, vou lá, olho no relógio, anoto de novo, para ver quanto tempo vai passar a partir dessa última ação que eu realizei. Vamos ver se funciona. Então, tá ali. O código está executando lento aqui, vocês vão entender por que em seguida, tá? A gente tem que esperar passar intervalo, e intervalo é igual a 3 segundos, tá, pessoal? Então, cuidem o tempo de simulação aqui em cima, tá? Que quando chegar em 3 segundos, os nossos LEDs vão acender. E depois, em 6 segundos, eles vão apagar. Vocês já vão entender porque tá lento, tá? A simulação tá lenta. Em razão do que eu tô fazendo aqui embaixo dos panos. Eu devia ter reduzido esse tempo aqui, né? Que os nossos 3 segundos aqui no tempo de simulação é bem maior do que o tempo real, né? Tá bem mais lento. Mas tudo bem. Não vai ser exatamente 3 segundos, tá, pessoal? Um pouquinho mais, provavelmente. Mas bem pertinho. Ou eu fiz alguma caca pior. Vamos ver aqui. Não, já era para ter acendido, sim. Ele tá lendo 1. Ah, maravilha. Ele tá lendo 1, sim. Só que ele não inverteu o valor. Por quê? Ah, sim, né? O professor aqui esperto foi fazer o exemplo para vocês e esqueceu, né? Esqueceu de atualizar o valor do LED. Olhei embaixo ali e me esqueci total. Vamos lá. Digital Right LED vermelho, valor vermelho. Acho que eu tinha começado a escrever isso, eu apaguei. Maravilha, tá? Deixa eu reduzir esse tempo aqui, porque senão a gente vai ficar esperando muito. Vamos botar de 500 em 500 mil, tá? Só para mostrar que vai funcionar. Então, cuidem aqui os LEDs, o tempo de execução, né? Começaram os dois acesos, já ficou melhor, né? Quando chegar em aproximadamente ali 500 mil, eles vão apagar e aí vão ficar alternando o seu valor. Apagaram, né? Vocês viram ali os dois apagando. Deixa eu tirar aqui o monitor serial. Aproximadamente 1 segundo os dois vão acender de novo. Acenderam. Maravilha? Em 1,5 segundos vão apagar de novo. Tá?
Mas a qualquer instante que eu fizer a pressão, vocês vão ver que eles vão estar apagados. Ó, eu vou pressionar e os dois vão imediatamente acender. Vocês viram? Ó, larguei, desligaram. Larguei de novo, estão acesos, tá? Por quê, gente? Porque agora a leitura do meu botão está sendo realizada milhares de vezes a cada segundo, tá? Na verdade, o código nosso ficou lento porque eu estou refletindo aqui na leitura, nesse monitor aqui, eu estou refletindo o valor que eu tô escrevendo referente à leitura que eu fiz do meu botão. Eu vou mostrar para vocês aqui que é muito rápido, tá? Vocês estão vendo aqui, eu estou tentando marcar aqui para vocês observarem a passagem de tempo, mas esse comando é executado muitas vezes por segundo, tá? Consequentemente, eu estou deixando meu tempo de simulação aqui mais lento porque o computador fica carregado. Ok? Tá. E aí vocês vão dizer, bah, que legal, então eu consegui controlar aqui a passagem de tempo. Sim, vírgula, tá? Existe um limite para essa codificação que eu estou fazendo aqui, que é o limite associado à operação da função milis, tá? Basicamente, pessoal, milis é uma função que ela opera contando a passagem de tempo em milissegundos a partir do instante onde o meu código iniciou, certo? O que significa isso? Se a gente pensar que milis é um número unsigned long, tá? Milis é unsigned long e a variável de marcação de tempo aqui também é unsigned long, tá? Por isso que ela é unsigned long. Ela é desse tipo porque o milis retorna um valor desse tipo. O que significa ser unsigned long, tá? Milis, eu vou escrever aqui mesmo, aqui, tá? Só como explicação. Milis retorna um número de 32 bits. Perfeito? Sem sinal. Aí vocês poderiam pensar, pô, o número de 32 bits, do ponto de vista de milissegundos, corresponde a isso daqui, ó, pessoal. 2 elevado na 32 menos 1 milissegundos, tá? Isso daqui eu vou pegar HP aqui rapidinho para fazer a conta para vocês, tá? Mas uma hora vai estourar, né? Exato! Isso corresponde grosseiramente a esse pequeno número aqui, ó. Tá? Então, qual é a brincadeira aqui? A brincadeira é o seguinte, tu já matou a charada, tá? Por mais que esse número seja um número grande, ele é um número finito, perfeito? Cabe dentro de 32 bits, de um registrador de 32 bits, um número que representa o maior valor possível, que é todos os bits deles em 1, tá? E se eu somar mais 1 ali, né, nesse número, ele vai voltar a 0. Vai acontecer o famoso overflow, né? Ele vai ter chegado no maior valor representável, e como eu tentei ultrapassar o maior valor representável, ele volta para 0, tá? Isso, grosseiramente, esses 4 bilhões 294 milhões 967.295 segundos é grosseiramente 50 dias. É um pouco menos, é 47, alguma coisa, não me falei, 46,3, uma coisa assim, tá? O que significa que esse meu temporizador aqui, que foi uma boa ideia, se eu mantiver o meu Arduino operando continuamente, sem desligar a energia, sem fazer nada, durante 50 dias, esse meu código vai falhar, tranquilo? Então, eu vou deixar uma observação aqui para vocês. A gente vai ver a solução, é óbvio, né? Se tem uma solução? Tem, tá? Vou deixar uma observação aqui para vocês, tá? Essa estrutura de temporizador falha se operar continuamente por mais de 46 dias. Ok? Mas, tipo, se ele for um pedaço do ciclo do meu programa e, tipo, ele não é contínuo, eu posso usar esse exemplo. Eu consigo resetar esse milis. Não, tu não consegue resetar o milis. Aí é que tá a brincadeira. Consegue. Não. Tá. Tu não tem controle sobre o milis, tá? O milis é uma função que as bibliotecas do Arduino te entregam. A gente tem solução, ó, Fabiano, tem solução, tá? A solução é código. A solução é tratar o estouro. A solução é tratar o overflow, tá? Mas, tipo, se eu fazer uma chamada de procedimento, cada vez que entrar nessa parte do programa, o milis entra como 0. Dá para fazer? Não. O milis não entra como 0. O milis literalmente é o que a gente chama de relógio de parede. Quem tá controlando o milis não é tu. Entendeu? Entendi.
O milhas é um relógio que ele começa em 0 quando tu iniciou a execução do programa e ele vai contando. Cada vez que eu ligar o Arduino, o milhas já está contando. Está contando. Ele começa sempre em 0, mas ele sai contando. E tu não para ele, tá? Explicação para isso, tá? Isso está acontecendo em hardware. Entendeu? Não é, não é só software aí no meio do caminho, tá? Literalmente, nesse caso, existe um temporizador em hardware que ele conta a passagem do tempo e cada vez que ele conta a passagem do tempo, ele chama uma função da biblioteca do Arduino, onde essa função faz o controle de quantos milissegundos se transcorreram. Sim, então, tu não tem controle, tá? O teu controle seria desabilitar o timer, que tu não deve fazer isso, a menos que tu saiba o que tu tá fazendo. Tem solução? Tem, mas a solução eu vou mostrar para vocês em seguida. Tranquilo até agora? Mais alguma pergunta? Sim. Tranquilo. Tá. Então, maravilha. Deu para entender como é que a gente substitui o delay? Eu faço essa estrutura aqui, que é um temporizador, tá? Fantástico. Eu vou botar esse códigozinho aqui para vocês lá no Moodle. Vocês me perdoem aqui, tá? Vou fazer isso daqui, porque já fica como exemplo para vocês daí. E depois eu vou botar um outro. Vocês vão entender por quê, tá? Porque eu vou modificar esse cara. Deixa eu botar aqui. Antes que a gente perca aquele código, tá? Ó. Ana 6. Exemplo básico de um temporizador, tá? Que vocês depois tenham ele aí escrito, né? Deixa eu tirar aqui aquele outro código. Maravilha. Então, tá lá o nosso exemplo, tá? Fantástico. Tá. Só que cá entre nós, tá? Sendo bem honesto com vocês, esse exemplo ficou meio bobinho, né, cara? Eu tirei lá 2 delays, botei o negócio, mostrei para vocês via serial, que o botão tá sendo lido rapidamente, mas não resolvi um problema, assim, ó, meu Deus, que problema o Bob não resolveu aí na nossa vida, né? Não resolvi problema nenhum, tá? Para eu conseguir resolver problema de vocês, justamente, eu tenho que introduzir agora, sim, a noção de estado. Apareceu a noção de estado. Quando que apareceu a noção de estado? A noção de estado apareceu aqui, ó. Valor do LED. Tá? Vocês viram máquinas de estados comigo? Vocês têm a noção do que é uma máquina de estados, tá? Uma máquina de estados, ela tem que ter a informação do estado. Quando eu faço uma máquina de estados em C, e tecnicamente falando, tá? Isso aqui não é uma máquina de estados pura. Isso daqui, ó, digamos, isso aqui eu chamo de controle por estados para não misturar com o conceito técnico de máquina de estados. Mas o conceito é muito similar, tá? Basicamente, com essas variáveis aqui, eu estou criando variáveis, estou criando registradores, flip-flops, tá? Memória, no caso, mas por baixo dos panos a gente poderia interpretar como sendo flip-flops, tá? Eu estou criando registradores, posições e memória que correspondem aos valores que os LEDs apresentam num certo instante. Se o LED está ligado com valor 1 ou se o LED está desligado com valor 0. Até aí, tranquilo. Para resolver, isso daí era conveniente para o problema que a gente tinha feito, que era esse probleminha mais simples. Vamos voltar para aquele nosso problema mais complicado. Vou apagar tudo isso, tá? E agora vamos voltar para o nosso problema complicado. Aquilo ali eu só tinha feito para explicar para vocês a estrutura do temporizador. Agora, nesse meu problema mais complicado, por assim se dizer, se é que dá para dizer que é o problema mais complicado, eu tenho uma situação diferente, né? Eu tenho aqui cenários, eu tenho situações, eu poderia dizer aqui, ó, estado 0. Tenho cenários de operação dos meus LEDs. Estado 1. Estado 2. E estado 3. Perfeito? E eu tenho um cenário de operação dos meus LEDs, que são os diferentes estados da minha máquina, tá? Quando o meu botão está sendo... não está sendo pressionado. Quando o meu push button está solto. Porque quando o meu push button está pressionado, eu tenho outros estados, né? Eu tenho uma outra situação de operação, concorda comigo? É um cenário completamente diferente, né? Então, eu poderia dizer aqui que eu tenho um estado 4 e um estado 5. Perfeito? Poderia complicar ainda mais a nossa situação aqui. Eu poderia dizer, não, meus tempos agora são bem diferentes. Ó.
No estado 0 eu fico durante 500 milissegundos, no estado 1 eu fico durante 250 milissegundos, no estado 2 eu fico 1 segundo, e no estado 3 eu fico 500, e só lá no estado 4 e no estado 5 é que eu fico 2 segundos em cada. Então agora eu criei um cenário de operação, tá? Com tempos diferentes e estados que representam a situação de operação da minha máquina. Tranquilo? Nesse ponto, pessoal, tá? Depois eu vou voltar lá para os slides. Não sei se a gente vai conseguir acabar hoje, tá? Talvez não. Mas depois eu vou voltar lá para os slides e vou esmiuçar um pouquinho mais esse conceito de controle de status. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês já de início. O que eu considero como máquina que eu estou controlando pelo estado, pela situação da operação da minha máquina? Aquele dispositivo que eu não quero quebrar em unidades menores, tá? Então, para esse nosso problema, eu estou considerando como máquina os meus 2 LEDs. Perfeito? São esses 2 LEDs aqui que eu estou interpretando que eles têm que operar em conjunto de uma certa maneira. Tá? Vocês poderiam pensar isso daqui como se fosse um botão de controle. Esquece agora a situação de ser digamos assim, LED piscando, LED não piscando. Pensa nisso aqui como um botão de controle, tá? Eu apertei, a minha máquina tem que executar um conjunto de operações, eu não apertei, a minha máquina fica executando um outro conjunto de operações, tranquilo? Por mais que o exemplo seja um LED, vocês devem interpretar dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter situações onde vocês vão ter no código, e aí esse esquema aqui de programação que eu estou mostrando para vocês se mostra ainda mais interessante. Vai ter situações onde o que eu estou fazendo aqui no código não vai ter uma máquina só, vai ter várias, tá? E eu vou dizer que existem máquinas diferentes pelo tipo de código que eu vou estar criando, tá? Basicamente, eu vou estar lá e eu vou estar dizendo para vocês assim, olha, essa estrutura serve para uma máquina, essa estrutura serve para outra máquina, essa estrutura serve para uma terceira máquina, e eu vou estar controlando essas máquinas ao mesmo tempo, pelo mesmo código que eu vou estar implementando. Tá? Só que o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar, basicamente, executando todas as máquinas numa velocidade muito, muito alta, de tal maneira que tudo pareça estar sendo feito simultaneamente. Voltamos para a história do Windows, né? Eu vou estar olhando o mouse, vou estar tocando uma música, vou estar transmitindo aqui via internet, eu vou estar gravando na minha câmera, tudo isso ao mesmo tempo aqui. É uma coisa por vez. Só que é feito de uma forma tão rápida que na prática a gente tem a sensação que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É isso que eu quero fazer. Tá? Bom, mas para começo de história, para o exemplo mais simples, por assim se dizer, né? Nós temos aqui um código, então, onde a gente tem uma máquina e essa máquina tem estados. Tá? Então, o estado 0 é quando o botão está solto, ninguém apertou, e corresponde aos 2 LEDs vermelhos numa situação onde ele deve ficar durante 500 milissegundos. Tranquilo? Estado 1 corresponde a LED vermelho desligado, LED amarelo ligado, e eu devo permanecer nessa situação durante 250 milissegundos, e assim por diante. Então, cada um desses estados aí é caracterizado dessa maneira. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou comentar isso tudo, só para manter a operação que a gente pretende realizar, e agora sim eu vou introduzir, então, uma máquina de estados. Então, agora eu vou dizer assim, ó, estado da máquina LED VA. Agora eu estou controlando a máquina correspondente a esses 2 LEDs. Então, vou criar uma variável aqui. Dependendo do número de estados, pode ser um byte, pode ser um inteiro, tá? É mais interessante ser um byte, porque eu tenho poucos estados aqui. Então, lá, estado. Vou dizer que o meu estado inicial é 0. Tranquilo? Maravilha. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou implementar, primeiro, ó, vou começar o meu loop de que maneira? Sempre eu vou começar dessa maneira aqui, ó. No início do loop, leio todas entradas. Lembrem-se que numa máquina de estados, a entrada é uma das coisas que determina como a máquina vai estar funcionando. Concorda comigo? Certo? Então, eu tenho que ler as entradas para saber o que eu vou fazer com a minha máquina. Então, li a entrada. Maravilha. Tá? Não vou mais escrever ali, porque não precisa. Tá? E agora, eu vou fazer o controle da máquina LED vermelho e amarelo. Perfeito?
Como é que eu faço esse controle? Eu implemento através dessa famosa instrução switch. E aí, quantos estados eu tinha que ter aqui embaixo? 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, vamos implementar todos os estados. Ó. Vezes 0. Eu gosto de fazer isso aqui no switch para não ter o risco de eu esquecer do break, tá, gente? Porque cada estado aqui é isolado em relação ao próximo. Né? Nessa abordagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, maravilha. Case 5, que é o último, né? São 5 estados, se não me engano, ali antes. Ah, maravilha. Em cada um dos estados, agora eu vou botar qual é a situação dos meus LEDs, né? Então, no estado 0, eu sei que os 2 LEDs têm que ficar, como? Ligados, não era isso? Era, né? No estado 1, eu sei que os LEDs têm que estar nessa situação operacional. Então, eu vou só transportar aqui para a máquina, tá? Então, maravilha. Sempre dentando o código, né? Para o código ser legível. Código não legível, o professor literalmente não lê. Tá? Vou colar tudo aqui primeiro, e aí depois eu idento. 3. E aí vocês vão dizer, pô, mas o valor dos LEDs no estado 4 e no estado 5 tem lá em outros estados. Sim, mas a situação de operação da máquina é diferente. A situação de operação da máquina é diferente, em termos de intervalos, em termos de em que condição ela parou ali, são estados diferentes, tá? Lembrem-se, pessoal, os LEDs são a saída da máquina. Uma máquina de estados tem o quê? O estado em que ela está, as transições e as saídas, lembram? As transições dependem do estado que eu estou e das entradas, né? Olha só que bonito. Viu como sistemas digitais servir para alguma coisa? Então, vamos lá. Quanto tempo eu tenho que permanecer no estado 0? Eu tenho que permanecer no estado 0. Agora, vamos pensar o seguinte, tá? Qual era a minha condição aqui? O que eu queria fazer, né? Eu queria fazer o seguinte, se o usuário não está apertando o botão, eu executo a sequência 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Quando o usuário pressionar o botão e mantiver o botão pressionado, eu fico executando a sequência 4, 5, 4, 5, 4, 5. Tranquilo? Sim, pessoal? Então tá. Sim. Vamos à frente, tá? Então, para começo de história, o estado em que eu tô depende do meu botão, concordam? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Então, aqui, ó. Acionei saídas. Isso daqui é uma máquina Moore, né? Afinal de contas, as minhas saídas dependem somente do meu estado, né? Que interessante, eu não preciso nem escrever isso, tá? Mas é uma máquina Moore, tá? E agora eu vou botar transições. Como é que é a minha transição? Primeira condição, tá? Ó, condição mais relevante é o botão. O que eu vou fazer? If lido igual a 0, imediatamente eu odeio que ele tira a minha indentação aqui, mas tudo bem. Se o lido for igual a 0, significa que o cara apertou o botão. De novo, a gente está em pull-up, tá? Então, o que eu vou fazer? Se ele apertou o botão, significa que ele não quer mais executar essa minha sequência aqui, né? Significa que ele quer agora passar para a sequência 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mandar ele para o estado. Beleza? Se ele não apertou o botão, se o botão continua sem estar pressionado, eu tenho que manter a sequência 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, como eu estou do 0, eu vou ir para o 1, mas eu só posso ir para o estado 1 se passaram os 500 milissegundos que eu devia me manter no estado 0. Então, aqui eu tenho que garantir que passou o tempo. Como é que eu garanto que passou o tempo? Implemento o nosso temporizador, né? Se a hora atual menos a hora que eu tinha marcado como início for maior que o intervalo, então o que eu vou fazer? O estado passa a ser o 1, próximo estado é o 1,
E aí eu reinicio o tempo de início, né? Marcação de início, perfeito? Mas não basta, né, pessoal? Porque vocês vão chegar a uma coisa que é importante, é o seguinte: eu estou partindo do pressuposto que o meu estado inicial é 0 e que o meu botão não está pressionado. Então, o meu primeiro intervalo deveria ser 500 milissegundos. Então, vamos pegar aqui, ó. Já está em 500 milissegundos. Estão vendo aqui? Então, por que isso é importante, né? Supomos que no início estamos no estado 0. Supomos não, né? A gente está no estado 0 no início, está dito aqui, né? Bom, maravilha. O que eu tenho que fazer aqui nessas duas situações? Tanto aqui quando eu vou ir para o estado 4, quando eu vou ir para o estado 1. E isso daqui é importante, tá, pessoal? Isso daqui é o estado futuro. Isso daqui é o estado futuro. Beleza? O que é importante a gente cuidar aqui? É importante eu me lembrar que quando eu estou no estado 4, eu tenho que permanecer no estado 4 por quanto tempo? Eu tenho que me manter no estado 4 por 2 segundos, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou indicar qual é o novo intervalo que eu tenho que guardar. Intervalo passa a ser 2 segundos. Por quê? Intervalo do estado 4. Perfeito? Se eu vou para o estado 1, quanto tempo eu tenho que me manter no estado 1? 250 milissegundos. Então, aqui eu vou marcar aqui no estado 1. O intervalo é 250. Maravilha, tá? E vou repetir isso aqui agora para cada um dos meus estados, ó. Agora, é difícil eu montar o primeiro, tá? Mas depois a gente vai ver a lógica dessa operação, tá? Então, se eu estou no estado 1, o cara apertou o botão, vou para o 4, não tem nada de diferente aqui, mas o estado futuro do 1 é o 2. E no 2 a gente tem que permanecer por 1 segundo. Então, no 2 eu tenho que permanecer por 1 segundo, tá? Estou no 2. O estado futuro do 2 é o 3, né? Isso aqui eu mantenho, porque se o cara apertou o botão. Agora, se ele não apertou o botão, do 2 eu vou ir pro 3. Tá? E no 3, quanto tempo eu tenho que me manter no estado 3? 500 milissegundos. Eu vou botar um intervalo diferente aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? Fica realmente diferente. Então, vamos lá. Vou botar aqui, então. No 3, eu tenho que me manter por 400 milissegundos. Quando eu estou no 3, eu volto para o estado 0. Então, o meu futuro seria o 0. E eu sei que no estado 0 eu tenho que me manter por 500 milissegundos. Beleza? Então, a gente fez aqui, a gente conseguiu fazer a sequência 0, 1, 2, 3. E se o cara apertar o botão, vai para o 4. Tá? Agora, lá no 4. Então, agora voltamos aqui para o 4. Vou colar aqui tudo. Se o cara está mantendo o botão pressionado, aí eu tenho que controlar o tempo. Então, vamos lá. Agora, aqui agora a brincadeira vai mudar, tá? Eu devia comentar isso daqui para vocês não lerem, mas vamos fingir que não tem nada escrito ali embaixo, tá? Vamos lá. Então, agora, o botão o botão está sendo pressionado, né? Lembrem-se sempre, né? Botão pressionado é o 0, tá? Então, se o botão está sendo pressionado, eu tenho que ver se ele passou os 2 segundos que ele tinha que passar aqui. Então, maior que intervalo. Se ele passou os 2 segundos que ele tinha que passar aqui, o próximo estado que ele tem que ir é o estado 5. Eu fico no 4, 5, 4, 5, 4, 5, né? O intervalo continua sendo 2000. Eu nem precisaria escrever isso daqui, mas a gente escreve só para ficar o código mais claro para vocês, tá? E era isso. Agora, se o usuário soltou o botão, então o meu novo estado vai passar a ser o 0. E vou executar a sequência 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, tá? E no 0 eu tenho que me manter por 500 milissegundos. Daria para fazer coisa mais complicada aqui, se vocês quisessem, tá? Mas eu estou mantendo aqui um exemplo mais simplesinho de uma primeira máquina. Tá?
Pois eu já vou complicar esse exemplo, mas de uma outra maneira. Beleza? Então, aqui eu volto para o 4 e iria de novo para o 0. Então, acho que não me passei em nada aí, tá? Então, vamos ver se vai funcionar essa criança. Os dois ligados. Tá muito lenta a simulação aqui, mas passou 500 milissegundos, só ficou amarelo. Passou 250 milissegundos, só ficou vermelho. Aí vai ficar 1 segundo assim, né? Beleza. Aí vai ficar os dois desligados, ó. Passou, acho que 500 milissegundos, ligou os dois e assim vai. E assim vai continuar. Em qualquer momento, eu vou esperar ele trocar aqui de estado para vocês, para mostrar para vocês. Vocês notaram que o vermelho desligou, né? Agora eu vou apertar, agora o amarelo, ó. Vou apertar o botão, ligou imediatamente os dois. Vai ficar 2 segundos com eles ligados. Tô segurando o botão aqui com o meu mouse, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem, mas acreditem em mim. Aí depois vai ficar 2 segundos desligado. Tá? E assim vai ficar, tá? Enquanto eu tiver com o botão pressionado, ele vai manter isso daí. Então eu vou deixar os dois ligados aqui, só para vocês verem que quando eu... Vou deixar os dois chegarem a ficar ligados, para que vocês vejam que quando eu soltar o botão, ele vai voltar para o estado zero. Eu soltei aqui mesmo, ligou os dois, é estado zero, né? Aí vai ficar de novo só o amarelo, depois só o vermelho, depois os dois desligados. Maravilha, tá? Então estou executando aqui o meu códigozinho da maneira mais simples possível, tá? Então aqui, pessoal, o que é o interessante? O interessante é que vocês percebam quantas vezes eu vou estar passando por esse código, quantas vezes eu vou estar executando esse loop. Então, para mostrar isso para vocês, tá? Isso aqui não, isso daqui é um código que vocês nunca vão botar, tá? Eu só vou mostrar isso aqui para vocês. Para mostrar para vocês quantas vezes a gente está executando o loop, tá? Então, vou vir aqui. Counter mais, tá? E aí, cara, o que eu posso fazer? Só quando eu passar de estado aqui é que eu vou imprimir, tá? Não ficar imprimindo toda hora. Ah, mas a gente quer saber quantas vezes por segundo. Como é que eu posso mostrar isso aqui para vocês de uma forma mais simples? Deixa eu só ver. Eu só quero mostrar para vocês em comparação com o código que eu vou voltar o delay em seguida, que a gente está executando o loop milhares de vezes por segundo, tá? Então aqui... Bobino, mas mesmo nessa tua máquina de estado, tu está usando o Signed Long, né? Sim, tudo unsigned long aqui, tá? E em algum momento vai estourar também, né? Sim. O temporizador aqui continua estourando, tá? Eu ainda não cheguei no controle de estouro, calma lá. Primeiro eu vim para o controle por status, tá? Em seguida eu chego lá no controle de estouro, tá? Controle de estouro é só um códigozinho simples, uma modificação simples, tá? É mais conceitual que qualquer outra coisa. Eu vou fazer um código, é totalmente desnecessário isso daqui, tá? Mas eu vou fazer só para mostrar para vocês. Lux. Esse daqui eu vou ter que botar antes aqui. As variáveis aqui são desnecessárias, tá? Então vou espalhar elas ali, porque na prática só quero mostrar para vocês isto aqui, tá? If, iris. E tem como otimizar ainda mais esse código, tá? If milhas menos loops maior que 1000. Aí eu vou mostrar a cada segundo, eu vou mostrar quantas iterações deu. Serial, println. Acho que é a melhor forma de vocês enxergarem. Então vamos lá. A cada segundo eu vou mostrar quantas vezes eu incrementei esse contador, perfeito? Vamos deixar rodar. Vai aparecer aqui no monitor serial. Então, somente quando passar um segundo aqui é que vai aparecer esse número, tá? Vocês vão se apavorar, talvez, quantas execuções de loop foram feitas. Vocês estão vendo ali? Ah, eu não reiniciei o contador, tá? Mas deu 14 mil execuções em um segundo, tá? Deixa eu fazer isso daqui, desculpe, tá?
Ups. Não adianta, né? This. Counter. 0. A cada segundo aí, quantas execuções de loops a gente fez? Vamos ver. Independente do resto, tá? Então, os LEDs ali estão funcionando, ó, posso apertar, posso fazer o que eu quiser aqui, tá? Ó, no primeiro segundo de execução do meu código, esse código foi executado 14.366 vezes. Tranquilo? Toda a função loop, tá, pessoal? Do início ao fim foi executada 14.366 vezes. Vocês vão ver que a frequência de execução aqui da função loop, ela é bem constante. Ó, 14.309, 14.300... Independente de eu apertar botão, aqui posso fazer o que eu bem entender, tá, cara? Apertei, soltei, aqui, ó. 20 vezes, ó. Agora tem delay sem delay. Agora eu vou mostrar com delay, tá? Vocês entenderam que... Basicamente, vocês entenderam o meu objetivo aqui? Eu estou mostrando aqui para vocês que esse meu código aqui, por mais que ele seja longo, ele foi executado do início até o fim 14.000 vezes em 1 segundo. Tranquilo? Então eu tenho uma alta velocidade de leitura do meu botão, né, cara? Vocês entenderam a brincadeira? Imagina que aqui eu tivesse um sensor de posição, um sensor de temperatura, um sensor de pH. Pega aí o que tu quiser. Sensor de segurança. Exato, um sensor de velocidade, um sensor do meu ABS, do meu freio. Eu estaria lendo o meu ABS no mínimo 14.000 vezes por segundo, tu concorda? Eu não estaria esperando alguma coisa acontecer para daí eu ler o sensor do ABS. Tranquilo? Só que agora eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou comentar todo o nosso códigozinho aqui, tá? Eu vou voltar lá para o delay. Beleza? Só vou apagar essa primeira instrução aqui, que essa não precisa. É a mesma coisa. Vocês viram que eu fui tirando aqui, fui dando Ctrl+C, Ctrl+V, inclusive, né? É a mesma coisa, tá? Só que é mais lento, tá? Não tem certas coisas aqui, não tem como eu fazer de uma outra maneira, tá? Então ele ficou realmente mais lento. Mas vocês vão ver aqui agora quantas vezes por segundo eu vou executar. Eu mantive só aquele código ali para me dizer quantas vezes por segundo eu passo pelo loop, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir o monitor serial aqui para vocês verem. Antes estava em 14.000, né? Agora vamos ver quanto é que vai estar. Vai executar a mesma coisa. Olha lá, os LEDzinhos, né? Desligou, ligou. Pô, dou 2 vezes por segundo, 1 vez por segundo. Será que eu baixei tantos delay assim? Só um pouquinho. Aqui eu baixei os delay, né? Quanto é que estava o meu delay aqui? Ah, sim, 500 milha, 250 milha, 1.000, né? Tá, tudo bem, vamos manter assim, tá? Depois eu aperto o botão para vocês verem que vai ficar mais lento. Mas deu uma pequena queda de velocidade, né, gurizada? Hein? Né? Tô lendo agora meu botão 1 vez por segundo, né? Que maravilha, né? Agora eu vou apertar o botão, tá? Apertei o botão. Cuidem agora o que vai acontecer lá com o counter. Que coisa, né, cara? Então, gente, essa aqui é toda a razão possível e imaginável. É toda a razão possível e imaginável, tá? Para que eu implemente os temporizadores e para que eu evite o delay. Beleza? Porque uma coisa é eu ler o meu sensor lá do meu freio ABS 10.000 vezes por segundo, e uma outra coisa, na verdade, isso aqui tá errado, o último 1 ali, acho que nem saiu o número, porque deveria ser... é que eu não tô dando a frequência, por isso que ele tá dando 1 aqui, tá? Vocês viram que ele deu vários 1s repetidos, né? Na verdade, aqui teria que dar meio, tá? Mas é como eu incrementei de 1 em 1, ele aparece sempre 1, tá? Tudo bem. Em suma, tá, gente? Uma coisa é ler 10.000 vezes, 14.000 vezes o meu sensor a cada segundo, o meu botão a cada segundo, o meu teclado a cada segundo. Uma outra coisa é eu ler o meu sensor 1 vez a cada 2, a cada 4 segundos, 1 vez por segundo. É completamente diferente, tá? Então, essa forma de codificar e de evitar o uso do delay torna muito interessante, tá? A gente está realizando isso, tá? Mas, se vocês quiserem, tem como a gente, teria como eu mostrar aqui melhor ainda, tá? Ao invés de eu mostrar o número de execuções,
tem como eu mostrar literalmente a frequência, tá? Mas eu não vou alterar isso para vocês, a gente deixa isso daí para a próxima aula. Em suma, gente, eu consegui aqui solucionar o mesmo problema, tá? Sem ter que paralisar a execução e diminuir a minha velocidade de execução. E por que isso é importante? De novo, porque o meu processador ele é capaz de executar uma coisa por vez. Como eu quero que ele leia o sensor de temperatura, o botão, o teclado, atualiza o display, controla a velocidade do motor, verifica se a máquina chegou na posição final, tudo isso ao mesmo tempo, entre aspas, e eu só consigo realizar uma coisa por vez, eu tenho que conseguir com que ele faça essas atividades com a maior velocidade possível, de maneira a que seja uma velocidade suficientemente alta para parecer que tudo está sendo feito ao mesmo tempo. Que é, novamente, o que vocês veem aí no computador e no celular de vocês. Está sendo feita uma coisa por vez, porém, na prática, a gente tem a sensação que várias coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, o que isso daqui vai virar depois, gente? Isso daqui vai virar o quê? O controle dos meus LEDs, o controle do meu display de cristal líquido, o controle do meu teclado. Eu vou ter 2, 3, 4 switches desses. Imagina que aqui, para dar um exemplo mais palpável para vocês, imagina que aqui o meu problema com o meu microcontrolador fosse controlar 2 cruzamentos totalmente diferentes. Tá? É óbvio que um cruzamento é uma máquina, né, de estados e o outro cruzamento é uma máquina totalmente diferente. Vocês concordam comigo? São máquinas distintas, né? A situação de uma sinaleira não tem diretamente relação com a situação de outra sinaleira. Então, seriam switches diferentes. Então, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais elegante. Eu poderia fazer isso aqui com LEDs, né? Eu poderia ter um outro conjunto de LEDs aqui que deve funcionar de maneira totalmente independente do primeiro. Então, seria um novo switch case. Tranquilo? Perguntas? Nada até o momento? Vou voltar lá para as lâminas, então. Vou parar aqui a apresentação, tá? Maravilha. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Voltando aqui, deixa eu compartilhar. Vocês. Voltando aqui. Então, gente, o que eu mostrei aqui para vocês na prática? O que eu mostrei para vocês aqui na prática? Eu mostrei que a gente conseguia resolver aquele problema resolver o problema do delay aqui que a gente tinha conversado, né? Usando a estrutura de um temporizador, perfeito? E eu mostrei para vocês a estrutura básica de um temporizador. E a estrutura básica de um temporizador é qual, né? Para cada temporizador eu vou precisar de uma variável do tipo unsigned long, que vai fazer o controle do instante inicial do meu temporizador, tá? Em suma, que horas eu comecei a assar o meu bolo aí, que horas em que horário eu comecei a dar minha volta aqui na pista, tá? Eu tenho que inicializar isso. Então, justamente eu fiz isso daqui, né? Temporizador igual à hora atual, tá? E aí, para verificar se o temporizador passou o intervalo que a gente quer controlar ou não, se passou 10 minutos ou não, eu faço o quê? Hora atual menos a hora que eu tinha anotado é maior ou não é maior que os 10 minutos? Vocês entenderam a lógica? Se a hora atual menos a hora que eu tinha anotado for maior que 10 minutos, primeira coisa que eu faço é qual é a minha nova hora anotada? Eu anoto de novo, né? Agora a hora é tal. E em seguida eu executo o que eu preciso fazer em razão de ter passado 10 minutos. E assim eu vou fazendo, tá? E assim eu vou fazendo. Então, nessa parte de temporizadores aqui, a gente finalizou aqui as nossas lâminas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês só o iniciozinho, porque esse daqui vai longe. A gente vai continuar. Vai longe não, tá? Eu mostrei o principal já para vocês no Tinkercad, mas é uma discussão que a gente vai desenvolver em outras aulas, tá? Não vai acabar agora. Cadê ele aqui? Eu não tô achando para compartilhar, pô. Aqui. Então, vamos voltar aqui. Só não esquece de botar esse último exemplo lá, Bob. Sim, eu vou botar, sim, boa, tá? Senão realmente não adianta, né? Quando a gente acabar aqui a aula, eu já coloco lá. Então, pessoal,
Indo adiante. Então, o que eu estava fazendo naquele nosso exemplo? Eu estava fazendo justamente essa parte de controle de status, tá? Toda a conversa que eu tive com vocês desde o início da aula, de certa forma, está associado com o que eu estou falando aqui no início, tá? Eu não posso desenvolver um software para um microcontrolador, software para microcontroladores recebem os nomes bonitos, né, de firmware, tá? Com bloqueio de execução, porque na maior parte dos casos isso é extremamente problemático, tá? Independente eu estar programando em C, independente eu estar programando em Assembler, tá? Não importa o nível que eu estou programando, tá? O que eu preciso fazer é uma lógica de operação onde eu consiga executar todas as operações desejadas sem que o meu código trave por causa disso. Então, para fazer isso, eu vou fazer um controle de mudança de estados de uma máquina. Beleza? Não preciso explicar para vocês nessa altura do campeonato o que é um estado de máquina. Vocês já têm a noção, tá? Mas vamos pegar caso de ar-condicionado, né? Hoje está quente, né? Ar-condicionado é uma máquina que tem vários estados, né, tia? Ela tem quais estados? Ela pode estar desligada, ela pode estar refrigerando, ela pode estar aquecendo, ela pode estar ventilando, concorda comigo? No mínimo esses 4, né? E o ar moderno ainda tem mais outras funções, tá? Só que além de ter esses estados, ela está lendo as entradas, né? Ela está lendo lá qual é a temperatura do ambiente para decidir o que ela vai fazer, se ela vai desligar o compressor ou não. Ou seja, se ela vai passar de refrigerar para ventilar. Ela está lendo o controle remoto, né? Para saber se ela tem que passar do estado ventilar para desligado, tá? Então tem um monte de estados aí que a gente controla, tá? E é justamente isso que a gente vai tentar fazer via essa estrutura de código que eu mostrei para vocês, tá? Bom, basicamente o que a gente vai fazer então, pessoal, usando o nosso switch case para controlar o estado da operação e o temporizador, eu vou conseguir implementar as 3 coisas básicas que eu preciso fazer, tá? Fazer loops de repetição sem que eu use loop for while. Cara, aqui para vocês, ó, gente, para vocês nessa disciplina, para vocês na vida, né, se vocês usarem microcontrolador, loop for e loop while é quase que proibido, tá? Exceto em casos assim muito específicos, ok? Exceto em coisas muito simples, tá? Por quê, gente? Porque o loop for e o loop while fica travado dentro dele até acabar o loop, né? E, de novo, eu quero atingir aquelas 14 mil execuções lá do laço de repetição. Eu não quero ficar travado num trecho de código. Eu não quero ficar travado no delay, mas eu não quero ficar travado em momento algum. Certo? Então, eu tenho que criar formas que nunca travem a execução do restante do código, tá? Então, isso eu quero fazer. A gente vai ver que tem como fazer isso. Segundo ponto, eu preciso controlar a passagem de tempo, temporizador. Terceiro ponto, eu preciso ser capaz de trocar o meu contexto de operação. Eu preciso conseguir sair de ventilando para refrigerando. Beleza? Eu preciso... Vamos pegar um outro exemplo. Eu preciso conseguir sair de freio acionado para uma situação do ABS, né, cara? Para a situação onde eu estou liberando pinça, fechando pinça, liberando pinça, fechando pinça do freio, para evitar que a roda trave. Tudo isso eu preciso fazer, tá? E muito, muito provavelmente um misto dessas situações anteriores, tá? Então, para todo estado a gente vai ter o quê, cara? Qual é o estado que eu tô, que vai ser uma variável, ao invés de ser um flip-flop, agora vai ser uma variável, tá? Que saídas que eu vou ligar, e a saída pode depender só do estado, daí vai ser uma máquina Moore, ou ela pode depender das entradas, daí vai ser uma máquina Mealy, né? E qual vai ser a condição que vai levar de um estado para o outro, que são as transições, tá? Que é o que a gente estava vendo lá no código anterior, tá? Então, sempre a minha estrutura de código, a minha cara do código vai ser essa daqui. Eu posso ter algum código necessário no início, eu vou ler todas as minhas entradas, e aí depois eu vou começar a executar as minhas máquinas. Vou ter um switch para cada uma das máquinas que eu precise controlar independentemente. Perfeito? Então, aqui eu tenho nesse caso aqui, eu só mostrei o exemplo de uma máquina única, né? O que eu tenho nessa primeira situação, né? O caso 0. No caso 0, eu estou ligando a saída a depender de um valor de entrada, e a depender do valor de uma outra entrada, eu estou decidindo se eu tenho que ir do estado 0 para o estado 1. Notem que aqui não tem nenhum temporizador metido na história. Só tem entradas, né? Simples, tá? Temporizador não deixa de ser uma entrada para uma máquina de status, tá? Na verdade, assim, tecnicamente falando, o nosso temporizador é uma outra máquina que está fornecendo uma entrada para esse switch case aqui, tá? Tudo bem, deixa assim.
Não precisamos entrar nas minúcias, tá? De como isso seria em termos de circuitos. Uma perguntinha rápida. Fala. Tu tem mais de um switch, por exemplo, está no case 0. Naquele case 0 ele tem o tempo, mas enquanto ele está naquele tempo, ele lê o outro switch igual. Sim. Ele executa o outro switch igual. Sim, porque ele não trava na leitura do tempo, tu entendeu? Sim, ele faz uma leitura ali em na verdade, ele vai fazer o if, né? Ele vai fazer o if, ele vai ver, passou o intervalo, não passou, toca a ficha. Vai pro próximo switch e depois volta para ele. Tá. Tu pegou o porquê que a gente vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tu entendesse? Sim, tu pode fazer, no caso, switch para cada coisa que tu precisa controlar. Para cada saída faz um switch. Fica fácil de programar. Exatamente, Fabiano. Obrigado, cara. Eu tinha que gravar. Tu tinha que agora tentar explicar para o resto dos meus alunos, tá? Cara, pensa o seguinte, imagina que cada switch desse... Imagina que eu estou fazendo uma central de controle de aparelhos de ar-condicionado, tu entendeu? Cada switch é um ar-condicionado. Sim, fica fácil de fazer. E como isso daqui não para a execução, eu simplesmente estou fazendo o que aqui? Hora atual menos a minha marcação de tempo é maior que intervalo, sim ou não? Se não, eu toco adiante, né? Eu não fico travado. Entendeste? Sim. E se der pau, tu só vai analisar aquela saída que deu pau. Isso, tu só vai analisar o switch específico daquela máquina. Beleza. Tá? Então, é esse estilo de abordagem que a gente vai tentar englobar justamente, tá, cara? É por isso que eu estou propondo isso para vocês. Assim, Fabiano, tem alternativa? Tem, cara. Tem alternativa, tá? O que eu poderia fazer ao invés de fazer um controle por estados? Eu poderia fazer um software escalonador de tarefas, como o Windows tem, como o Linux tem, como o teu celular tem, tá? Qual é o pepino? Um escalonador de tarefas, ele exige um software feito só para ele. Primeiro ponto. O que é um escalonador de tarefas, né? Antes de eu continuar. Escalonador de tarefas seria um chefe, tá? É o chefe do computador. Ele está dizendo assim, agora lê o mouse, agora lê o teclado, agora executa a música, agora atualiza a tela, agora olha a câmera. Ele tá dizendo o que tem que ser feito. Tranquilo? Ele vai fazendo isso de uma certa forma, de tal maneira que tudo parece estar sendo feito perfeitamente. Quando é que o escalonador falha, cara? Quando o teu PC travou. Aí ele o falhou, CLP ele é escalonador de tarefa? Oi? O CLP ele é escalonador de tarefa? Na verdade, cara, o CLP ele tem dentro dele uma espécie de escalonador. Porque no CLP, agora sim, vou voltar para o exemplo lá do... Ainda bem que tu me lembrou, vou voltar lá para a comparação que eu ia fazer no início da aula. Não sei qual é o conhecimento que vocês têm de CLP, né? Mas quem já trabalhou com CLP, você sabe que o CLP tem tem linhas de execução paralelas. Concorda comigo, Fabiano? Não sei se tu já trabalhou com CLP. Sim. Tá? Aquelas linhas de execução paralelas são justamente coisas que ele está tentando fazer simultaneamente, mas na prática ele está fazendo uma por vez. Entendeu? Sim. Então, ele está decidindo, agora eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Então, ele tem um pequeno escalonador. Só que qual é a beleza dele, tá? Por que o escalonador dele, entre aspas, é mais simples? Porque tu não tem acesso ao software do escalonador. Tu só tem acesso à programação ladder. A programação do CLP, tu entendeu? O escalonador... É um também, né? Isso, o escalonador do CLP é um sistema operacional do CLP, por assim dizer. Entendeu? Uhum. E ele tá decidindo o que vai ser feito, não é tu. No microcontrolador não existe isso, cara. No microcontrolador tu tá gravando, tu tá decidindo tudo que vai acontecer. Então o escalonador é muito mais complicado, tá? Por quê? Porque aqui eu teria que ter o famoso multitarefa cooperativo. Basicamente, o meu ar-condicionado 1 teria que ser bonzinho e não sacanear o ar-condicionado 2, entendeu? Porque ele poderia se apossar do sistema. Sabe onde é que acontecia isso daí? Eu não sei se vocês tiveram essa satisfação, talvez não, né? Isso acontecia no famoso Windows 95. Tá? Tinha um programa que ia lá e dominava o sistema operacional, nada mais funcionava. Beleza? O escalonador, o grande problema dele é que ele pode bugar, né? Isso, se bugou, faz um programa, beleza, tá funcionando, mas tem algum momento que acontece alguma coisa que tu não analisou, que ele buga aquela linha, trava tudo. Isso, trava tudo, exatamente, falou e disse, tá? Por quê? Porque o CLP não é capaz de fazer multitarefa preemptivo.
O Windows tenta fazer, às vezes ele se dá mal, né? O Linux, ele não trava nunca, sabe por quê? Porque o multitarefa dele é chamado multitarefa preemptivo. Na verdade, ele é construído de uma tal maneira que se uma tarefa travar o sistema, ele percebe que ela está tentando dominar o tempo de execução e ele elimina a tarefa. Entendeu? Então ele é esperto. O Windows tenta fazer isso, né? Hoje ele tenta te dizer, ó, aquele programa não está mais respondendo. Quantas vezes tu já viu essa mensagem, né? Mas trava uns 2 minutos. Isso, por quê? Porque o escalonador não soube o que fazer, tá? Agora pega esse problema e bota no Arduino. Entendeu, Pepino? Tá? Sem contar que o escalonador, ele exige algumas coisas, tecnicamente falando, que seriam complicadas, tá? Eu teria que mostrar para vocês o que é a ideia de processo, na verdade, a gente faria programas diferentes para coisas diferentes e esses programas falariam entre si. Então, no final das contas, traduzindo em miúdos, é muito mais simples no microcontrolador usar essa ideiazinha aqui de controle por estados e de switch case, cara. Switch case, já é muito mais simples, é muito mais elegante, é muito mais simples. É só o cara pensar em como fazer o controle dos diversos dispositivos. Só isso. Beleza, minha gente? Eu vou parar por aqui hoje, não falta muita coisa aqui na parte de controle de status. Vocês vão ver que a gente vai parar essa parte aqui na parte de chaves digitais, tá?